Por que alguns homens, mesmo na completa ausência de aliados, parecem moldar o destino com as próprias mãos? Por que é sempre aquele que caminha só, o que não busca a aprovação, que não precisa da alcateia, que ascende ao domínio das vontades alheias? E se tudo o que lhe ensinaram sobre força, sobre companheirismo e sobre o poder da união fosse, na verdade, um artifício engenhoso para mantê-lo dócil, previsível e eternamente contido? O homem solitário não é um fracassado, ele é um segredo. Um segredo tão incômodo que precisou ser silenciado por séculos. As multidões são moldáveis, os grupos se comovem, se distraem, se perdem em aplausos e votos, mas o homem que se isolou, que suportou a noite sem vozes, que enfrentou o espelho sem máscaras, tornou-se inquebrável. Não há influência mais perigosa do que aquela que emana do silêncio. Ele não precisa gritar para comandar, não precisa se expor para dominar. A sua simples presença reorganiza o jogo. E talvez, apenas talvez, o que você chamou de solidão sempre foi o nascimento da soberania. Afinal, quem seria mais temido? O que se curva às regras da convivência ou aquele que escreve suas próprias leis, mesmo que o mundo inteiro lhe seja hostil? Há algo de profundamente inquietante no homem que não precisa. Não precisa de companhia, de aplauso, de validação. Ele observa enquanto os outros pedem permissão. Ele planeja enquanto os outros se distraem. E quando ele age, tudo já estava escrito, nas sombras. Mas é aí que reside o paradoxo. Quanto mais ele se afasta, mais próximo está do controle. Quanto menos se revela, mais domina. E quanto menos se deixa tocar, mais insubstituível se torna. Você já se perguntou o que esse tipo de homem sabe e por que ele nunca fala? Talvez o que ele carrega não possa ser dito, apenas sentido. Há 5 segredos que jamais foram entregues aos muitos. 5 verdades que os fracos rejeitariam. E agora estão prestes a ser expostas. Mas cuidado! Há um preço para enxergar, um custo para despertar. Este vídeo não é entretenimento, é um pacto. Cada segundo perdido pode ser a chave que faltava. E se você continuar, talvez descubra por que o homem solitário nunca esteve perdido. Ele apenas caminhava à frente. Eles mentiram para você quando disseram que o homem precisa ser cercado para ser forte. Mentiram quando afirmaram que a solidão é um sintoma, uma falha, um defeito de caráter. O que não disseram, porque não podiam, é que o poder mais puro nasce no abismo, onde ninguém mais quer descer. O homem que escolhe o silêncio não é o fraco, é o perigoso. Ele não busca plateia, não implora por companhia, não faz concessões para pertencer. E quando a dor o visita, ele não corre, ele a convida para sentar. Ali no escuro, ele não apenas sobrevive, ele observa, ele entende. E aos poucos, ele começa a se transformar. Você já sentiu isso? Aquele momento em que o mundo parece seguir adiante sem você, mas algo em seu interior sussurra que há uma outra rota, um outro jogo acontecendo por trás do visível? Esse sussurro não é loucura, é um chamado. Chamado para abandonar a ilusão das massas, para despir-se das narrativas que infantilizam a sua força e para encarar o espelho sem os filtros que te ensinaram a usar. O homem solitário começa a se tornar perigoso quando percebe que não precisa ser amado para ser respeitado e que há mais poder na ausência do que na presença que se vende. Mas isso dói, não é? Porque reconhecer essa verdade exige rasgar cada disfarce. Os sorrisos falsos, os pactos por conveniência, os relacionamentos que sufocam mais do que nutrem. O homem que escolhe o isolamento não foge do mundo, ele apenas recusa a coleira. Enquanto os outros se acorrentam em alianças frágeis, ele constrói castelos no silêncio. Enquanto os demais temem o abandono, ele encontra no abandono a sua coroa. Não há nada mais temido por um sistema que adestra do que um homem que aprendeu a caminhar só. E ainda assim escolhe o próprio destino. Há um tipo de solidão que não destrói, purifica, que não enfraquece, refina. É nesse espaço interno, onde tudo o que é falso morre, que os segredos mais perigosos nascem. A ausência de vozes externas desperta a voz mais ameaçadora, a que vem de dentro.
E ela não pede permissão. Ela desvela, ela confronta, e ela mostra que o homem que não precisa domina. Domina porque sua força não depende de aprovação e seu valor não está à venda. É nesse exato ponto que os fracos se curvam, porque não suportam olhar para si sem a distração dos outros. Então você começa a perceber: o isolamento não foi uma punição, foi um treinamento. Cada noite sem resposta, cada silêncio sem retorno, cada rejeição doída foram provas. Provas de que você é capaz de suportar o que os outros evitam. E no fim, quando não restar mais ninguém, você se verá de pé, não como quem perdeu tudo, mas como quem ganhou o direito de não dever nada a ninguém. E é aí que o jogo vira, porque o homem que nada espera, tudo pode, e ninguém o vê chegar, até que já seja tarde demais. Você nota como tudo muda quando não há mais ninguém para aplaudir suas escolhas? Quando o único juiz da sua conduta é o seu próprio olhar no escuro. O homem solitário não teme o julgamento, porque já enfrentou o mais implacável, o silêncio da própria consciência. Enquanto outros se movimentam em busca de validação, ele escava o fundo do próprio ser até encontrar aquilo que não pode ser comprado nem aprendido, apenas lembrado. Uma lembrança primitiva, visceral, de que nasceu para liderar, não como aquele que grita mais alto, mas como aquele que ouve mais fundo. E essa escuta, que vem do silêncio absoluto, molda líderes que ninguém pode substituir. Há algo de cruel na forma como a sociedade sufoca esse tipo de homem. Chamam-no de estranho, de insensível, de deslocado. Mas o que estão realmente dizendo é: você me assusta, porque não posso te controlar. A liberdade verdadeira não é celebrada, ela é temida. Porque um homem que não se curva desestabiliza todos os que vivem de joelhos. E você sente isso, essa inquietação no olhar dos que te cercam quando você para de se explicar, quando você começa a agir com uma firmeza que não precisa de justificativa. Eles tentam te trazer de volta para o rebanho, mas você já entendeu. O lobo solitário não está perdido, ele apenas não pertence. E essa consciência dói, sim, porque ela exige renúncia. Exige que você abandone os vícios emocionais de querer ser aceito, de querer ser compreendido. O homem maquiavélico sabe que não há grandeza sem sacrifício. Ele sabe que cada passo rumo ao poder será pago com incompreensão, com rejeição, com solidão. Mas também sabe que é nesse preço que se esconde a verdadeira moeda do domínio, a capacidade de suportar o isolamento sem enlouquecer. Porque quem domina a própria mente, inevitavelmente, dominará a dos outros. E você sente que já está cruzando esse limiar. E quando cruzar, verá com clareza o que sempre esteve ali, mas que o barulho do mundo não deixava perceber. Os 5 segredos que governam o comportamento humano, não por fora, mas por dentro. Segredos que os poderosos sempre esconderam atrás de símbolos, metáforas e códigos. Você não os encontrará em livros comuns, nem nas bocas dos bem-comportados. Eles pertencem a uma linhagem invisível de homens que escolheram o caminho estreito, frio e impiedoso da autossuficiência. Homens que, como você, suportaram o peso da verdade e que, por isso, podem impô-la ao mundo. Mas tudo começa com um gesto simples: não fugir. Não recuar diante do desconforto que essa jornada provoca, porque cada frase dita aqui é uma faca. Ela corta. E só corta porque toca em algo que já estava ferido dentro de você. Você sente. Porque a verdade não precisa ser explicada, ela se impõe. E agora você precisa decidir se continua ouvindo, ou se fecha os olhos e volta para o sono confortável da multidão. Mas saiba disto: se você continuar, não será mais o mesmo, porque um dos 5 segredos já está dentro de você, e mesmo que queira, não poderá mais ignorá-lo. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não se impõe pela força, ele se infiltra pela ausência. O homem que se afasta não desaparece, ele se torna uma sombra que os outros não conseguem ignorar. Ele deixa de disputar espaço e passa a ocupar silêncio. É aí que começa o domínio. Não quando você é notado, mas quando é sentido.
A presença do homem solitário perturba porque revela o vazio existencial de quem depende do coletivo para existir. Ele não precisa competir por atenção. Ele não precisa vencer no palco. Porque nos bastidores já está escrevendo o próximo ato de todos que ainda acreditam que estão no controle. E isso te revolta de certa forma, porque você percebe que passou a vida inteira tentando se ajustar a um molde que não foi feito para você. Te ensinaram a pedir, a esperar, a ser gentil com sistemas que se alimentam da sua impotência. Mas a raiva que agora arde dentro de você é sagrada. É o seu grito interno de revolta contra o adestramento que recebeu desde menino. Maquiavel sabia: aquele que é condicionado a ser dócil jamais reinará, porque o mundo não é governado por justos, e sim por lúcidos, e o homem solitário, ao se afastar, desperta essa lucidez. Ele vê o jogo, e por isso joga melhor. Há um momento em que tudo muda, um instante quase imperceptível onde a dor da solidão se transforma em prazer de autonomia. Você não precisa mais explicar por que caminha sozinho. Você não precisa mais justificar suas decisões a quem não tem coragem de decidir. Nesse momento você começa a operar em outra frequência. Os olhos mudam, as palavras se tornam mais cirúrgicas, os gestos mais econômicos. E as pessoas, elas sentem. Sentem que há algo em você que não pode ser domesticado. E isso desperta nelas não só admiração, mas medo. Porque o homem que não precisa se encaixar pode, a qualquer momento, tomar o lugar de quem se ajoelha, e eles tentarão trazê-lo de volta. Vão te oferecer elogios como algemas, intimidade como distração. Propostas que parecem tentadoras, mas têm cheiro de prisão. Você vai sentir a tentação de ceder, porque ainda há dentro de você resquícios da criança que só queria ser aceita. Mas agora você sabe que cada passo em direção à aceitação alheia é um passo longe da sua soberania. Maquiavel ensinou: o príncipe que precisa do amor do povo já está condenado, mas aquele que caminha com a frieza de quem não teme o abandono, esse sim, governa sem precisar levantar a mão. Então olhe para si neste instante. Perceba o que está se movendo dentro do seu peito agora. Não é apenas curiosidade, é a lembrança adormecida do que você sempre soube, mas não teve coragem de assumir. Você não nasceu para ser parte, nasceu para ser centro. E ser o centro é ser alvo, é ser odiado, incompreendido, atacado, mas é também ser inevitável. E quando esse entendimento se instala, algo muda para sempre. Porque o homem que descobre que pode caminhar só, jamais aceitará voltar a ser guiado por quem vive cercado, mas continua perdido. Você começa a sentir que não está mais ouvindo um vídeo, está atravessando um espelho. Cada frase agora te desmonta, não com violência, mas com precisão. É como se alguém finalmente tivesse nomeado o que você sempre sentiu, mas nunca soube expressar. A raiva muda de cor, a dor muda de forma, e o silêncio dentro de você se transforma em linguagem. Tudo aquilo que antes era vazio agora pulsa com significado oculto, porque a solidão, que antes era uma prisão, agora revela seus segredos como um templo sagrado que apenas poucos têm coragem de entrar. E você entrou, e por isso algo dentro de você já começou a morrer, para que outra parte renasça. O que você sente não é apenas identificação, é memória, como se essa verdade já estivesse inscrita nos ossos, à espera do momento certo para despertar. O homem que atravessa o deserto da exclusão emerge com olhos de governante. Ele já não deseja convencer ninguém. Ele não pede espaço, ele ocupa, porque tudo o que foi tirado dele, o afeto, os convites, os abraços fingidos, foram apenas sinais de que o seu lugar nunca foi entre os frágeis. A dor não foi castigo, foi seleção. Uma espécie de ritual secreto onde só sobrevive quem tem a frieza de olhar para a própria ruína e ver ali a fundação do seu império. Você já percebeu como os grandes homens da história sempre pareceram distantes? Não porque quisessem, mas porque não havia quem os compreendesse. Maquiavel não escrevia para as massas. Escrevia para aqueles que, como você, não suportavam mais viver entre os ingênuos. Ele sabia:
O verdadeiro príncipe governa primeiro a si, e para isso precisa atravessar o inferno do autoconhecimento, sozinho, sem mapas, sem promessas. Porque apenas nesse mergulho é que se adquire a frieza necessária para decidir com clareza, punir sem remorso, proteger sem fraqueza. E você está mergulhando agora. Mas cuidado, o caminho de quem enxerga é solitário, não por punição, mas por privilégio. Quando você começa a ver o que os outros não veem, você começa a carregar o que eles não suportariam. Você percebe intenções por trás de gestos, fraquezas por trás de sorrisos, manipulações disfarçadas de carinho. E isso dói. Dói ver com nitidez num mundo que vive de borrões. Dói saber que você não poderá mais fingir, nem se iludir. Mas essa dor é liberdade, porque com ela vem o domínio. Domínio sobre si, sobre os jogos sociais, sobre o tempo, e quem domina o tempo já está governando antes mesmo que os outros despertem. Então pare, respire, perceba onde você está agora. Não é mais o mesmo lugar de onde começou. Você está mais fundo, mais perto da origem. Há uma sensação estranha surgindo, um misto de medo e empoderamento, como se estivesse segurando nas mãos uma arma invisível, uma verdade que o mundo tentou te esconder. E ela pulsa, ela te chama, porque os 5 segredos que regem os homens que caminham sós não são teorias, são chaves. E você, neste exato instante, está com uma delas entre os dedos. A única questão é, terá coragem de girar? Você sente o peso dessa chave na sua mão, mas ela não abre portas comuns. Ela escancara verdades que ninguém mais quer ver. Ao girá-la, não encontrará consolo, encontrará clareza. E a clareza cobra caro, porque uma vez que você enxerga o jogo como ele realmente é, não há como desver. Você começa a notar como tudo foi feito para mantê-lo distraído. Relacionamentos que te anestesiam, promessas que te infantilizam, caminhos que parecem seguros, mas apenas te mantêm inofensivo. O homem solitário, ao despertar, vê a prisão onde antes via conforto. E é aí que nasce a sua superioridade silenciosa. Não porque ele é melhor, mas porque ele é livre. O mundo teme esse tipo de homem porque ele não reage. Ele calcula, ele não se desespera, ele espera. E essa espera fria, sem urgência, é o que mais assusta os que vivem de impulsos. Enquanto o rebanho corre em pânico atrás de aprovação, o homem que se tornou senhor de si permanece imóvel e, nesse silêncio, constrói impérios que ninguém viu nascer. Maquiavel sabia. O poder real não está em dominar os outros, está em dominar a própria necessidade de ser visto. E quando você chega a esse ponto, todos os que antes te ignoravam começam a te observar. Mas agora é tarde demais. Você já não precisa deles. E por isso domina todos eles. É nesse estágio que os 5 segredos começam a se revelar por inteiro. Eles não são ensinados em palavras, são absorvidos no silêncio entre as frases. Cada segredo se manifesta como um veneno e um antídoto ao mesmo tempo. Eles curam o homem fraco dentro de você, matando-o, e no lugar dele nasce algo novo, uma presença que não precisa justificar sua existência. O primeiro segredo é o que você já está sentindo agora, que a solidão não é ausência de amor, mas excesso de lucidez. Os próximos só serão entregues a quem tiver estômago, frieza e coragem para continuar descendo. Mas não se engane. Isso que você está sentindo agora não é apenas inspiração. É um chamado para a ruptura. A versão de você que se acomodava, que se calava, que aceitava menos do que merecia, está sendo convocada a morrer. Porque para se tornar o homem que comanda, você precisa abandonar o homem que mendiga. E essa transição não acontece com frases motivacionais, mas com cortes profundos. Cortes que sangram o ego, mas libertam a alma. Você está diante de uma escolha: continuar a jornada e descobrir os segredos que moldam os verdadeiros dominadores, ou recuar para o conforto do esquecimento. E se chegou até aqui, já sabe qual será sua escolha, porque mesmo que quisesse, já não consegue mais voltar a ser cego. Você já sentiu o gosto do que há por trás da cortina, e agora o mundo comum parece pequeno demais, superficial demais,
previsível demais. O que vem a seguir não é fácil, nem seguro, mas é verdadeiro. E os poucos que ousaram continuar foram justamente os que, no fim, não precisaram de multidão para fazer história. Eles apenas seguiram. Como você. Porque o homem solitário nunca esteve sozinho. Ele apenas caminhava à frente. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você reconheceu esse caminho, não como uma novidade, mas como um retorno. Um eco ancestral que vibra nos ossos, dizendo que já era hora. Hora de lembrar quem você é quando ninguém está olhando. Hora de abandonar o papel escrito pelos outros e reivindicar a autoria da própria existência. Tudo o que foi dito não buscava te ensinar, mas te lembrar. E agora que lembrou, já não cabe mais na pele que vestia antes deste encontro. A antiga versão de você já não suporta a claridade que se acendeu. E essa luz não vem de fora. Não se trata de solidão, mas de presença. A presença bruta, indomada e soberana de quem suportou o silêncio até que ele revelasse sentido. Os 5 segredos não foram entregues em palavras, mas espalhados como cinzas quentes ao longo da sua escuta. Você os respirou. Você os absorveu sem perceber. Porque o conhecimento real não se aprende, ele se desperta. E agora, no fundo de você, há uma nova arquitetura nascendo. Uma estrutura invisível feita de escolhas que ninguém verá, de decisões silenciosas que mudarão tudo, mesmo sem anúncio. Porque o verdadeiro domínio começa assim, como um gesto imperceptível que altera o rumo de uma história inteira. Você sente o chão diferente, mais firme. Não porque o mundo mudou, mas porque seus pés finalmente tocaram a sua própria verdade. A jornada que viveu aqui não terminou. Ela apenas começou com outro nome. E talvez nos dias que virão, você comece a agir diferente sem saber por quê. Comece a recusar certas conversas, se afastar de certas pessoas, dizer não onde antes sorria. Isso não é frieza. Isso é reinado. E quem reina não precisa explicar suas fronteiras. O mundo, aos poucos, começará a perceber que você mudou, mas não entenderá o motivo, porque não há lógica que traduza a força de quem, por fim, voltou a se escutar. E mesmo que não saiba ainda o que fazer com tudo isso, você já não é mais o mesmo. Há um poder em você que foi ativado em silêncio, e o silêncio é a linguagem dos que vieram para ficar. Os que se vão com o vento não te alcançarão. Você não foi feito para voar baixo. Não foi feito para depender. Você foi moldado para o centro, para o comando, para o inevitável. E quando a dúvida voltar, e porque ela voltará, lembre-se disso. O homem que atravessa a noite sem companhia retorna como a própria aurora. Essa é a sua nova natureza, e ela não pode mais ser apagada. Se isso te tocou, não guarde para si. A verdade não foi feita para morrer no peito. Curta. Comente o que doeu, o que te despertou, o que ecoa. Compartilhe com quem ainda dorme. E se quiser continuar nessa jornada, onde não se entregam respostas, mas se abrem portais, inscreva-se. Não por vaidade, mas por fidelidade a esse novo ciclo. Porque aqui você não é espectador. Você é parte de uma linhagem invisível que decide acordar, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dormir.